para Pobres e Nojentas de hoje traz uma figura muito especial, que é o fotógrafo baiano Rogério Ferrari. Um fotógrafo que tem um trabalho espetacular, principalmente com as populações empobrecidas, como os palestinos, os curdos, os ciganos, populações não só empobrecidas, mas também vivendo situações limites. E nós vamos conversar com ele hoje sobre essa experiência e sobre esse trabalho. Quem é o Rogério Ferrari, assim, né? Onde é que tu nasce? Como é que é a tua vida? Quem é o Rogério menino? Me conta um pouco da tua infância e tal. Eu nasci e me criei numa cidade do interior da Bahia chamada Ipiaú, que está na região do Cacau. E uma cidade pequena de 40 mil pessoas. E pude desfrutar de um tempo onde a infância ainda era uma infância, digamos, mais livre, né? Mais solta, mais possível no sentido de viver nas ruas e tranquilo, sem o sobressalto que hoje é comum mesmo às pequenas cidades. Então, posso dizer assim que nasci e me criei num ambiente saudável, né? De interagir com as pessoas, aquela vida bem típica do interior que nos permite um tipo de relação mais direta, mais transversal, que não estritamente de um só ambiente, né? Então isso para mim foi muito importante, que antecede uma, digamos assim, uma educação ou uma cultura livresca, acadêmica, intelectual, e me possibilita um tipo de formação que eu considero básica para poder ter uma compreensão e uma relação com a vida, com o mundo e com as pessoas baseado nisso, nessa naturalidade, nessa tranquilidade de crescer num ambiente assim. E como é que o Rogério, o menino ainda, o jovenzinho, vai se aproximando da fotografia? Pois foi um processo assim tão espontâneo quanto outros encontros e relações que eu tive, porque eu encontrei a fotografia no sentido de me dar conta que queria me expressar através dela já pós-adolescência, eu acho que em torno de 18, 19, 20 anos, e eu não saberia dizer exatamente o porquê, senão por um acaso também, quando em função de uma determinada circunstância, eu me vi com uma câmera registrando uma situação e pelo simples desejo de compartilhar aquela situação. Então isso foi um processo, assim, mais do que um estalo, um momento em si, e que eu não consigo identificar assim como um momento exato, senão como uma coisa que foi se dando a partir dessa ideia, dessa percepção de que eu queria fotografar para compartilhar o que eu estava vendo e vivendo. Então isso foi se dando, foi crescendo até que eu consegui mais ou menos formatar essa relação com a fotografia no sentido de dar um lugar mais claro, né? Que não simplesmente uma coisa fortuita. A gente vê que o teu trabalho ele tem uma relação muito grande com os perdidos da história, poderia-se dizer assim, né? Tu já trabalhaste com os palestinos, com os ciganos, com os curdos. Como é que foi essa aproximação desse tipo de situação, de vida, de pessoas? Então, quando eu comecei a fotografar e vendo que a fotografia estava assumindo um lugar com essa dimensão de falar através dela, de retratar a vida nos seus diversos aspectos através da fotografia, eu desde um primeiro momento vi que me interessava isso que é definido como fotojornalismo. Então eu de imediato procurei buscar um espaço de trabalho profissional, digamos assim, no âmbito do fotojornalismo, ou seja, jornais e revistas. E isso foi num momento que, tipo, início dos anos 90, onde ainda havia ou uma ilusão ou um espaço mínimo para se fazer fotojornalismo, no sentido de reportagens que realmente informassem e que não fossem tão pasteurizadas como é hoje. Mesmo sendo os meios de comunicação já desde sempre propriedades privadas, com as pautas que a gente sabe que são filtradas, mas haviam brechas, né, editoriais que permitiam ao fotógrafo e ao repórter de texto produzir reportagens mais amplas. E eu me animava com essa ideia. E daí fui fazendo isso
tive a possibilidade de trabalhar de uma maneira muito breve em jornais na Bahia, para logo ver que aqueles espaços, no final das contas, não eram possíveis por esse filtro editorial de se tratar de grandes meios de comunicação, propriedade privada e tal coisa. E como eu já tinha também, dentro de um processo de formação política, uma compreensão da realidade que para mim implicava uma tomada de posição, sem que significasse uma postura dogmática, um panfleto ou tal coisa, eu não podia tergiversar nesse tipo de relação com a fotografia, de achar que dentro de um jornal eu poderia me expressar e falar do que eu achava necessário. Então, desde muito cedo eu fiz uma ruptura com o que poderia ser um caminho profissional nesses termos, dentro de um órgão, de uma instituição, e procurei fazer um caminho independente e retratando realidades que eu considerava importante retratar para exatamente falar sobre elas. Então, dentro do que era minha informação e formação, eu via situações como a dos palestinos, a dos curdos, a dos zapatistas no México, no caso do Brasil, do MST, enfim, essa realidade social vivida por povos e movimentos com uma posição política clara no sentido de estarem lutando por autodeterminação, por uma transformação que levasse a um tipo de sociedade distinta. Então eu me sinto comprometido com isso e desde o meu lugar de fotógrafo falei, vou enfatizar um trabalho fotográfico que procure estar ao lado desses movimentos. Então, no limite da fotografia, do que pode ser uma exposição fotográfica, um livro, o lugar pequeno que tem a possibilidade da fotografia informar e mostrar outra coisa, então eu venho fazendo isso já há algum tempo, uns 15 anos, que eu mais ou menos defini uma série de movimentos e de povos. Venho fotografando com essa perspectiva de, como fotógrafo, me inserir, me relacionar e buscar ser parte dessas lutas em diferentes lugares do mundo. Tu estivesse nessa região curda, né, que hoje está tão... os focos estão lá e tem uma resistência tremenda, as mulheres organizadas e tal. Como é que foi essa tua experiência lá com o povo? Eu estive no Kurdistão em 2002, 2003, na região ocupada pela Turquia, ou seja, o que é o Kurdistão cercado pelas fronteiras turcas, numa região sob influência, como as demais também, mas essa sobretudo, do PKK, o Partido dos Trabalhadores Curdos. Então eu decidi ir, foi um trabalho posterior da Palestina, movido por isso, por ter uma compreensão da luta dos curdos, tendo o Partido dos Trabalhadores Curdos como uma referência, que naquela época ainda eram muito pautados pelo marxismo-leninismo. E isso que acontece hoje é uma coisa que representa um salto com relação ao momento que eu fui. Quando eu fui, chegando na Turquia, eu cheguei numa região onde, por exemplo, para desenvolver o trabalho era preciso muita discrição, porque, ao contrário da Palestina e ao contrário de hoje, a guerra, pelo menos nas cidades curdas, dentro das fronteiras turcas, era uma guerra de estado policial, ou seja, de uma guerra de baixa intensidade, mas não o fronte direto como nas montanhas onde está a guerrilha curda, né, organizada pelo PKK. Então, uma população civil cercada e controlada pela polícia turca, onde a ideia de um jornalista, um fotógrafo, como eu estava, buscando fotografar as pessoas, colher depoimentos para ouvir sobre aquela realidade, era extremamente arriscada e perigosa. Mas então eu pude fazer isso assim porque desde antes de chegar eu já tinha uns contatos que me levaram às pessoas e eu podendo explicar o meu propósito, as pessoas me receberam, então eu pude fazer um trabalho que resultou no livro, que é isso, que é a imagem seguida do relato, do testemunho e bom. E o que eu vi foi um povo muito convencido, compenetrado dos seus direitos, numa postura política
clara no sentido de uma luta de autodeterminação, por autodeterminação, e ao mesmo tempo muito transcendente no sentido de que já não era uma coisa quadrada, baseada num dogma, seja ele de esquerda, marxista-leninista, por pensar um tipo de sociedade ainda nos termos do que foi a referência da ditadura do proletariado, não, já vivendo um processo mais amplo. E tanto é que hoje você vê a luta do povo curdo como uma referência para o mundo inteiro, ao lado dos zapatistas, justamente pensando a prática política de uma maneira diferente e pensando uma luta que não implica pela construção de um Estado ou de uma nação curda, senão como eles estão pautando, justamente entendendo a compreensão de que o Estado é também irreconciliável com uma ideia de democracia direta. Isso por um aspecto. E por outro aspecto eu vi também um povo curdo, muçulmano na sua maioria, mas uma expressão do Islã muito diferente da que a gente está habituado a ouvir e a ver. Tanto é assim que Kobani e as regiões curdas hoje, geridas pelo YPG e pelo PKK, têm aparecido como uma referência de resistência ao Islã na vertente mais reacionária, autoritária e fundamentalista, e também como uma referência à prática política de esquerda que transcende a ideia do partido, do Estado, enfim. Então a minha referência é de uma luta muito valorável e, como eu disse, a fotografia que eu fiz retratou um pouco essa ambiência das pessoas comuns, da mãe, do filho, da mãe dos guerrilheiros, da senhora ali dentro de casa, mas compreendendo um processo de luta que não é propriedade de uma vanguarda e de um partido, senão de todo um povo. Esse teu trabalho, ele acabou gerando também um documentário agora que inclusive está circulando por aí, né, pelo mundo aí, retratando isso mesmo, assim, né, os muros que vão se criando nessa sociedade capitalista. Como é que tu vê esse caminho do teu trabalho agora também numa outra linguagem que é como se fosse a imagem da fotografia, né? Exato, assim, essa ideia de conexão, né, de saber que um fotógrafo, um escritor, um artista, qualquer pessoa que seja sozinho, sem as conexões, a dimensão do trabalho se restringe e às vezes pode ficar num lugar muito de satisfação pessoal, de vaidade ou do que é o âmbito restrito da arte, da fotografia, se ele não tem uma conexão orgânica, uma transversalidade que não se limite a uma sala de cinema ou uma galeria, de maneira que eu venho procurando isso, ampliar essa relação do meu trabalho com outras pessoas e com os movimentos. Então isso que agora é um documentário realizado por um casal de amigos da Bahia, Cameli Queiroz e Fabrício Ramos, resulta de uma ideia que eu estou enfatizando agora, que é justamente de ver o quanto há de relação entre a condição dos refugiados palestinos e outros refugiados no mundo, a exemplo dos curdos também, mas dessa condição de povos e pessoas desprovidos de direitos políticos, sociais, econômicos, e com a realidade do povo brasileiro, da maior parte do povo brasileiro que vive nas periferias, nos grandes bairros do Brasil afora. Então eu defini um trabalho fotográfico que é justamente fazer uma analogia entre essas realidades, ou seja, a condição dos refugiados palestinos, especificamente na Palestina e no Líbano, na Jordânia e na Síria, lugares onde eu estive, com essa realidade brasileira. E comentando isso com eles, então resultou na ideia de um documentário que desenvolve essa narrativa. Nós fomos para os bairros de Salvador, eu fotografando e eles filmando, e a narrativa é disso, ou seja, é um acompanhamento dessa situação, onde a imagem fotográfica e a imagem visual e o texto e a fala das pessoas enfatizam isso, de que a maior parte do povo brasileiro, sem nenhum delírio, não me parece descabido, é também refugiado em seu próprio país. Então o documentário e o trabalho fotográfico mais recente enfatiza isso. E
como é que tu estás acompanhando agora esse momento do mundo, né, onde realmente a figura do refugiado assume aí essa luz, né, de maneira tão terrível, né, da gente ver essas pessoas morrendo no mar e tal. Assim. É cruel assim, se a gente for pensar a realidade hoje, assim, como o mundo se encontra, realmente é muito triste, né, por quanto há de sofrimento e por quanto esse sofrimento tem atingido famílias. Então, uma guerra que assume outra dimensão. É evidente que, historicamente, as guerras sempre atingiram mais a população civil, enquanto que aqueles que manipulam, manejam e são os responsáveis se encontram em um lugar cômodo. Então, eu vejo o mundo hoje, é difícil comparar, porque se a gente for fazer também uma análise histórica, historicamente o mundo está pautado por guerra e sofrimento desde quando tem o interesse do capitalismo, do dinheiro, da indústria bélica acima de qualquer coisa. Então eu vejo essa realidade de hoje, para fazer um recorte como... Vamos fazer um recorte, assim, digamos, de uns 200 anos ou de 100 anos, como consequência do que foi, primeiro, a geopolítica baseada nos interesses europeus, que fragmentaram o Oriente Médio com base no interesse do petróleo, que fez essa subdivisão de povos e tudo mais. E pensando como uma consequência mais recente, sem dúvida, do que foi a invasão do Iraque, do Afeganistão, a guerra na Síria também como um jogo de xadrez, pensando como minar o poder do Estado Nacional Sírio, enfim. Tudo isso, para mim, não é outra coisa senão o dedo do Ocidente, pensando aí as grandes potências europeias, Alemanha, França, Inglaterra, e, sobretudo, a política externa dos Estados Unidos, que em nome do dinheiro, do petróleo, do que são os seus interesses do momento, político, geopolítico, não importa o sofrimento que pode causar às pessoas. Então, eu percebo assim que isso resulta disso, né? E que o contraponto a isso, como nós já vemos e vimos esses dias também em termos de notícia, por outro lado, um contraponto à política de Estado, ao poder mesmo até de uma esquerda tradicional, quadrada, que não consegue transcender, vem sendo uma iniciativa autônoma, né, de movimentos autônomos, anarquistas, libertários, das pessoas individualmente, respondendo ao que é a política de Estado, no sentido de dizer, não, bem-vindos sejam, e se vocês nesse momento estão tendo que correr da terra de vocês, aqui nós vamos acolher vocês desde uma postura de coletiva, né, de solidariedade, que é um sentimento que, apesar de toda a tragédia, de toda violência e primazia do individualismo, que é o que aparece mais forte para nós, por outro lado eu vejo que tem essa tragédia, tem esse sofrimento, mas tem um contraponto, tem um contrapoder se gestando aí. Tanto nas áreas mais difíceis, a exemplo da Síria, onde a região curda tem sido um laboratório de novas relações, onde árabes, muçulmanos e cristãos, desde uma perspectiva de autodeterminação, está se forjando algo diferente, quanto na Europa, no mundo, aqui entre nós também, a emergência de um tipo de solidariedade que reflete uma nova postura, né? Um tipo de humanidade distinta que, apesar de estar sendo combalida e combatida, mas está tão viva quanto a força da tirania. Vejo que é uma realidade triste, mas ao mesmo tempo tem uma força, tem uma esperança e tem uma atitude nova, e em resposta a isso também que existe, né? Porque acusar essa realidade como apenas triste e trágica é também acusar ou reconhecer ou se deixar vencer por um tipo de poder que interessa isso, né? Ou seja, o sangue é negócio, as armas é o que nutre toda essa situação, a hipocrisia do Ocidente, do poder aqui no Brasil, é exemplo do que esses dias historicamente nós estamos vendo com relação aos índios. Enfim, tem isso como ofensa, mas tem nós soltos, que poderíamos ser mais fortes se estivéssemos mais conectados, respondendo também, porque a gente não pactua com isso, né? Rogério,
Rogério, para fechar, o teu trabalho também é um trabalho muito que tu tem que batalhar muito, quer dizer, para ir fazer uma viagem para a Palestina, para ir para o Kurdistão e tudo, são coisas que tu tem que buscar as condições materiais, que não é uma coisa fácil, né? Como é que é para ti viver todo esse processo também para poder fazer um trabalho dessa natureza? Pois é, não é simples, justamente porque nós sabemos que o que pode ser uma expressão ou um trabalho profissional independente, ou se quiser situar isso no âmbito de um trabalho artístico também que procura não tergiversar diante da realidade, isso não tem muitas respostas econômicas, porque não se trata de um produto, nem se trata de uma conveniência no sentido de que sejam coisas vendáveis. E então eu procuro viabilizar de maneira, primeiro, diminuindo as necessidades, tornando simples a maneira de fazer isso, de forma que eu não precise de muito. Desde a minha vida cotidiana, de um viver, né, de forma que eu sei que o tipo de trabalho e de atividade que eu exerço não me proporciona respostas econômicas tão favoráveis, assim, são muito básicas, e até pensar como viabilizar esses trabalhos. Então, eles dependem muito das conexões que eu estabeleço, de forma tanto a viabilizar a passagem, a hospedagem, o meu sustento nessas áreas, a poder chegar até elas. Então, é uma logística que depende não de uma relação com uma grande agência de notícia, mas sim das pessoas no campo, de maneira que quando eu estive na Palestina, eu procuro me fazer entender de forma que as pessoas possam me apoiar, considerando o fato de que eu tenho pouco dinheiro, então eu felizmente conto com a solidariedade das pessoas no lugar. E tanto fora do Brasil como aqui também. Então o trabalho dos ciganos foi um dos trabalhos mais difíceis, porque a gente sabe o quanto os ciganos sofrem com o estigma, com o preconceito, com a discriminação, e por conta disso eles são muito ressabiados com relação à presença de uma outra pessoa, a priori. Mas uma vez que a gente chega, se faz entender, a barreira desaparece, ou pelo menos aquilo que dificulta diminuído, porque no final das contas a barreira é fruto da ignorância, da falta de contato, da falta de se fazer entender, de um limite na comunicação. Então eu consigo viabilizar muito dessa forma, através dos amigos, das pessoas que estão conectadas com esse propósito de trabalhos que procurem potencializar ou mostrar a necessidade da gente não tergiversar diante da realidade e construir um mundo diferente, né? Seja ele na nossa rua, no bairro, onde for. Então nós estamos aí ligados, é só uma questão ou seja, nós estamos conectados, é só uma questão de ligar o rádio que a sintonia acontece. Então vai por aí. La chulada de esta tierra muele más.